Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler. Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite e boa tarde também, é claro. Estamos aqui de volta, gente, com mais um episódio do Senta que lá vem spoiler, a sua dose semanal de spoilers de filmes, séries e indústria do entretenimento, sempre trazendo aí uma análise crítica cheia de amor ou não das coisas mais legais que são lançadas nos cinemas e também nos serviços de streaming. Eu sou o Renato Sansão e hoje eu tô mais bem acompanhado que lanche do McDonald's, hein? Ele gosta. Começando aqui com a volta triunfal da nossa querida amiga Rafa Gomes. Oi, pessoal. Muito feliz de estar aqui de volta para a gente falar desse que é um dos grandes indicados ao Oscar, né? Estou muito feliz, quero agradecer a todo mundo pelo convite de estar aqui com vocês mais uma vez. Ah, que alegria ter você de volta, Rafinha. E temos também a presença sempre encantadora da nossa morena Kubanacan, Paola Costa. Cada vez é um apelido novo, né? Tome! Mas obrigada, pessoal. Fechamos a mesa de hoje com o meu, o seu, o nosso Marcudo, que já chega dando a letra do tema de hoje, que, como a Rafinha falou, tá aí, né, na briga pelo Oscar 2023. Salve, Marcudo. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um dos meus preferidos nesse Oscar, que é Tar. Olha lá que o Marcudo já começou subindo expectativa aqui, hein? E olha, gente, nunca é demais lembrar que, assim como o nome já diz, a gente pega pesado nos spoilers, viu? Então, caso você ainda não tenha conferido Tar, recomendamos que dê um pulinho na sala de cinema mais próxima antes de arrepiar aqui nesse programa. Tá falado, daqui em diante é por sua conta e risco, combinado? Ô Norbinha, solta o trailer de Tar enquanto a gente afina os violoncelos tudo. If you're here, then you already know who she is. Lydia Tarr is many things. As a conductor, Tarr began her career with the Cleveland Orchestra, Chicago Symphony Orchestra, the Boston Symphony Orchestra, until she at last arrived here at our own New York Philharmonic. In 2013, Berlin elected Tarr as its principal conductor, and she's remained there ever since. Lydia Tarr has also written music for the stage and screen. She is one of only 15 EGOTs, meaning those who have won all 4 major entertainment awards. Thank you for joining us, Maestro. Thank you. Muito bem, minha gente, o negócio é o seguinte, hein? Todos os anos, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas abre espaço para, digamos, um filme-arte, repleto aí de mensagens nas entrelinhas na sua premiação. Em 2022 tivemos Ataque dos Cães, em 2021 Mank, em 2020 Parasita e O Farol, e por aí vai, né? E pelo que vimos dentre os indicados ao Oscar de melhor filme aqui em 2023, Tar parece ser, né, Marcudo, o eleito da vez. Olha, tem vários esnobados aí que poderiam muito bem estar nessa vaga, que nem decisão de partir, né, seu Oscar? Mas eu acho que dos indicados tem Entre Mulheres também, que eu ainda não assisti, mas pode entrar nessa categoria. Eu concordo com o Marcão, eu assisti Entre Mulheres no Festival de Toronto, inclusive conheci a diretora lá no festival. Foi uma sessão muito bacana, foi um dos últimos dias do evento. E Entre Mulheres ele também entra, né, nessa toada de filmes mais cabeça. É um filme que, assim, como o próprio nome em inglês diz, que se chama Women Talking, é um grupo de mulheres durante quase 2 horas falando. Mas ele tem uma mensagem muito poderosa sobre decisões muito importantes dentro de uma pequena comunidade. E é um filme muito interessante, mas pra gente não fugir do tópico, ele tá ali pau a pau com o Tar nessa questão de discussões mais aprofundadas. É um filme um pouco mais soturno e um filme que mexe muito com a nossa cabeça mesmo. Muito bom. E olha, dando uma pinceladinha aqui na sinopse, a gente vai acompanhar de perto e bota de perto nisso, né, Todd Field? A carreira invejável da renomada maestrina, ou maestra, como ela prefere, e compositora Lydia Tarr. A primeira mulher aí a reger a respeitadíssima Filarmônica de Berlim. Para vocês terem uma ideia do talento da mulher, gente, ela é uma das pouquíssimas vencedoras aí do chamado EGOT, que é o Emmy, o Grammy, o Oscar e também o Tony. Queridos, a Lydia é uma mestre não apenas aí em orquestrar, mas também em manipular todos que estão à sua volta. Enquanto prepara o lançamento de um livro sobre suas memórias e tenta conciliar trabalho e família, ela se lança aí o desafio de gravar ao vivo a Sinfonia número 5 do Gustav Mahler.
Eu não sei as meninas, mas o Marcudo e eu aqui terminamos esse filme e fomos correndo pro YouTube pra saber mais, né, Marcudo, sobre a Lydia Tarr, até mesmo pra fazer aquele check, né, de semelhança entre ela e a Cate Blanchett. Pois é, eu já sabia antes de assistir, mas a Cate Blanchett é tão convincente que a gente fica imaginando que ela só podia estar se inspirando numa pessoa de verdade, né? É uma interpretação dessas que são raras. Eu também pensei que tinha algum tipo de inspiração, né, na vida real. Fiquei um pouquinho decepcionada de saber que não. Mas o filme é fantástico mesmo assim. Eu sabia que era uma personagem totalmente fictícia, mas é impressionante como a performance da Kate faz a gente se questionar o tempo todo, né? Porque a gente fica pensando, não é possível que essa pessoa não exista na vida real, porque o nível de realismo da performance dela leva a gente a questionar a autenticidade da ficção, né? Por falar, gente, aqui em Cate Blanchett, ela tá em praticamente 100% das cenas do filme, e a gente pode dizer que rouba cada uma delas, né? Além dela, vale mencionar aqui as presenças das ótimas Nina Ross, que interpreta a sua esposa, e da Noemi Merlan, né, que dá vida à sua assistente Francesca. E eu quero saber se tem mais alguém do elenco que chamou a atenção de vocês. Quero dar um destaque aqui pro careca Mark Strong, que aqui aparece cabeludo como o maestro Elliot Kaplan. Fica o filme inteiro implorando por umas migalhas da Tarr, né? E ela incentiva a originalidade dele, para no final ele assumir a orquestra dela e desaguar numa das cenas mais incômodas do filme, né? Me chamou um pouco a atenção também as expressões e a postura da Sophie Cowern, aí perdão se eu falei errado, que interpreta a menina que toca violoncelo. E eu vi que ela tem só 22 anos, então eu achei bem marcante no filme também. Olha, Sansa, antes da gente ir para as notinhas, vale lembrar para todo mundo que Tarr já recebeu 229 indicações para os principais prêmios do circuito e levou 53 para casa, dentre eles as estatuetas de atriz no Globo de Ouro e também no Critics' Choice Awards, onde levou ainda a categoria trilha sonora. Na corrida para o Oscar foram 6 indicações: filme, diretor, atriz, fotografia, roteiro original e montagem. Agora, passando pelos agregadores de notas, a coisa tá assim. Lá no MDB, o filme tem até aqui 27 mil avaliações e a nota média 7.6. No Metacritic, o Metascore aponta 92 de 100. No Letterboxd, o filme tem 4.1 de 5. E no Rotten Tomatoes, ele conta com a aprovação de 90% da crítica e 73% do público. Mas chegou a hora da gente falar do que realmente importa aqui nessa bagaça, que é a opinião, claro, do Senta que lá vem spoiler. Ô, dona Rafa Gomes, o Brasil quer saber quais são suas primeiras impressões sobre Tarr. Você gostou, amou ou dá pro gasto? Olha, eu amei o filme, mas é interessante como o filme vai te conquistando, assim, lá pelo final da primeira metade. Porque como ele é um filme que é muito soturno, ele tem uma atmosfera muito lenta e ele é muito fincado em discussões, eu adoro esse tipo de filme, mas ele é um filme que a gente tem que reconhecer que, em primeira instância, ele pode não ser muito convidativo. Só que os diálogos são tão bem feitos, é tudo tão bem delineado e as conversas são tão instigantes, elas são tão confrontadoras, que você se vê envolvido naquela trama e você fica pensando, mas o que tem de bom nesse filme aqui que tá me conquistando tão facilmente? Eu gostei muito também do filme. No início, eu fiquei um pouco com o pé atrás, por não conhecer muito sobre música clássica e esse universo, eu achei que talvez eu não fosse criar uma identificação tão grande, mas acho que a Cate Blanchett dela faz um trabalho incrível, né? Tanto em demonstrar, né, quem é a Lydia Tarr com esse perfil público, né? Então, os principais feitos, a postura dela, a forma como ela se projeta, a forma como ela fala, demonstra bem, né, a grandiosidade dessa personagem, tirando, né, o próprio trabalho, né, do roteiro, de trazer, né, os feitos dela pra gente ter uma dimensão, né, da importância dela, quanto o perfil privado, né. Então toda a construção do personagem que vai trazendo diversas considerações que vão questionando um pouco, né, dessa credibilidade da Lydia Tarr. Então acho que o filme ele traz diversas discussões, né, que transcendem essa questão, né, esse universo da música clássica. Então, quando você tá no topo, quando você acumula muito poder, o que acontece, né? Toda a discussão também de se a arte é capaz de transcender certas coisas, né? A Lydia Tarr, ela se posiciona de uma forma de que, enfim, ela acredita que pro artista, né, mostrar o que uma obra tem a dizer, ele tem que submeter o ego dele, né, à obra. Então, ele vai trazendo diversas questões, a questão da cultura do cancelamento também. Então, a Lydia, ela tem muitos aspectos, né, incríveis, né, como profissional, mas também deploráveis, né, e tudo isso faz parte de quem ela é, retrata abuso de poder, então acho que é um filme que ele é muito marcante aí nessa temporada.
Eu tô com as meninas, eu gostei muito de Tar. Além da Cate Blanchett, eu gostei especialmente da forma que o Todd Field dirige o filme. Eu não vou negar que eu criei um certo hype, não só pelas premiações e as indicações ao Oscar, mas porque o filme teve um baita de um endosso de um dos principais diretores da história, talvez o maior de todos vivos, que é o Martin Scorsese. Lá na premiação dos críticos de Nova York, ele fez uma participação virtual para dar para Tar o prêmio de melhor filme. E trazendo o Scorsese aqui para nossa mesa, ele falou basicamente que faz tempo que os filmes têm sido previsíveis, eles levam a gente pela mão, e mesmo que seja perturbador no caminho, é reconfortante no final pra gente acabar bem. E ele disse que o fato das pessoas se acostumarem com isso, especialmente os jovens, joga o cinema nas trevas. Mas ele falou que as nuvens sobre o cinema foram dissipadas quando ele assistiu Tar. E apesar de eu enxergar alguns problemas no filme, eu consigo entender o que ele quis dizer. Eu tava conversando com o Sansa depois que ele assistiu, e a gente tava falando exatamente disso, né? Tar é um filme que não deixa nada óbvio ou mastigado, não mostra muitas ações, mas mostra as consequências. Eu acho isso muito legal. A gente vive reclamando aqui de filme muito mastigado, de coisa muito óbvia, e Tar não é nada disso, é incômodo até o final. E eu nem tô falando aqui de toda aquela parte técnica musical, eu acho que aquilo é meio que um bônus, dá pra passar sem aquilo, eu absorvi daquilo que aquelas pessoas são excelentes no que elas fazem e ponto. Mas eu digo, a trama em si, ela não é óbvia, eu acho isso muito bom. E claro, não tem como não falar da Cate Blanchett, né, a gente vai desenvolver mais, mas ela tá muito inspirada, é extremamente ajudada pela criatividade da direção do Todd Field, tanto nos enquadramentos, na maneira como a câmera acompanha ela em cena, quanto por outras questões que a gente pode debater mais pra frente. Enfim, eu fui assistir Tar com um certo hype, ele se segurou e vem crescendo pra mim a cada dia, já é um dos meus preferidos nesse Oscar aí. Sabe, Marcudo, Rafinha, Paola, eu tenho dúvida se a crítica de uma forma geral e as pessoas que gostam de cinema, cinéfilos, etc., dão a Cate Blanchett toda a credibilidade, né, e todo o palco, né, e visibilidade que ela merece. Porque eu vejo tantas atrizes apenas boas, com muito mais moral, visibilidade, projetos maravilhosos aí na vida, e a Cate nem tanto assim, tá ligado? Não tô rebaixando de forma alguma, mas eu tenho a impressão que ela é muito maior do que ela parece pra gente. Porque a cada atuação dela, cara, é um assombro, né? Seja coisas, entre aspas, mais simples, como Blue Jasmine, lá do Woody Allen, quanto coisas mais, até épicas, né? A gente lembra ali de Senhor dos Anéis e tudo mais, até chegar em atuações mais autorais, né? Como a gente tá vendo aqui nesse Tar. Eu acho ela bem impressionante, cara. Ela é uma atriz muito, muito diferente, muito especial e que gosta de um desafio, né? Fica bem na cara. Cara, eu achei interessante, viu, Marcudo, você falar dessa coisa de não mastigar, porque é um dos poucos pontos de cômodo que eu tenho com Tar. Eu acho legal você deixar algumas coisas nas entrelinhas, pra quem tá em casa, né, ou na sala de cinema, obviamente, tentar adivinhar, né, o que tá acontecendo e tal, e tirar suas próprias conclusões, mas eu acho que o filme acaba abusando muito das entrelinhas, de forma que a gente, de fato, não sabe se algo aconteceu ou não aconteceu, então é muita conclusão pra você tirar. Né, eu até tava falando com o Marcudo, e eu comparei com o Mother, lá do Aronofsky, né, que é uma coisa que você tem que tirar quase todas as conclusões, e é uma puta viagem de ácido, né, do diretor. Aqui é claro que é muito menos, é muito mais meticuloso, as coisas são mais exatas, mas bastante entrelinhas, né. E assim, é curioso, acabei fazendo um paralelo de Tar com o filme do Coringa, cara, que a única coisa que os dois têm em comum é a autora da trilha sonora, né, que é aquela coisa meio dissonante, né, e diferente. Mas ao lembrar do Coringa ali no final, dando uma entrevista pro Robert De Niro, me veio muito essa Tar aí, cara, que tá no começo, na verdade, também dando uma entrevista ali, como uma artista, mas completamente envolta na personagem, né? É só a gente comparar ela dando uma entrevista e regindo a orquestra, com ela no dia a dia em casa, segurando o pezinho da filha, ou dando remédio pra pressão da esposa, né? Mas no geral, como primeiras impressões, grande filme, cara, grande filme, viu, gente? Queridos, a gente pode dizer aí que Tar parte, né, de um estudo de personagem para colocar outras várias discussões na mesa, como o empoderamento feminino, né, num ambiente totalmente dominado pelos homens, a busca pelo poder e como se manter no topo, a cultura do cancelamento e o debate, né, que aparece numa cena interessantíssima ali do filme sobre separar a obra da biografia do artista. Gente, vocês acham que o filme conseguiu aí desenvolver bem esses temas?
E faltou alguma coisa que eu não mencionei aqui, Marcudo? A questão do cancelamento já dava pra prever que alguma coisa ia chegar. Pelas reações da Lídia quando ela leu que ela tinha escrito para e sobre a Krista, né, a moça que se suicidou. E a Sharon, a companheira dela, tinha razão, né, as relações dela eram por interesse e ela descartava que não servia mais, que nem ela fez com a Francesca. Por isso eu acho difícil falar em cancelamento, porque que nem acontece em muitos casos, a pessoa tá lidando com as consequências dos atos dela, né. Não fizeram com ela o que ela pregou naquela aula da Julia, aquela aula que depois a editaram para usar contra ela, que é a questão de separar o autor da obra. Eu acho que ela estava certa naquela aula, quando ela tentou incentivar aquele aluno a abrir a mente, e diante da negativa ela acabou dando uma humilhada nele, mas eu não senti violência ali, eu senti mais frustração. Mas quando aconteceu com ela, ninguém teve o distanciamento que ela pregou naquela aula, né? Mas também não dá para esquecer que o que ela fez levou a uma morte. E tem essa questão também, que a forma como ela se enxerga dentro daquele mundo, que nem o Sansa falou, também é dominado por homens, a impressão é que ela se via como parte do clube do Bolinha, né? Que no início ela disse que não via uma desvantagem para as mulheres na música clássica, e como argumento ela cita 4 ou 5 exemplos antigos, assim. Ela se considera uma maestra, não uma maestrina. Quando ela vai aterrorizar aquela garotinha que fazia bullying com a filha dela, ela se apresenta como o pai da Petra. Ela só usa aquelas roupas masculinizadas, aqueles ternos de cores frias e tal. Então é outra faceta que torna o personagem mais complexo e interessante. Eu acho que o filme desenvolve bem esses temas, sim. Eu acho um diálogo, né, muito interessante que, enfim, já foi citado aqui, né, no auditório, que ela dialoga junto com o Max, né, que ele fala que ele não sente vontade, né, de estudar Bach, enfim, por entender, né, que ele é um misógino, só que ao mesmo tempo ele não vê problema, né, na obra de um outro músico, do Edgar Varese, mesmo ele sendo racista e antissemita, né. Então, acho que traz esse ponto de talvez a gente ter uma condenação seletiva, né? Então, que nos afeta, a gente condena e, enfim, resolve não dar palco, mas certas outras pessoas, né? Outros artistas, outras referências que não dizem respeito diretamente a nós, a gente acaba passando um pano. Então, eu acho que essa discussão ela é bem importante e acaba que ela é muito atual também, né? E até trazendo, né, gente, para os dias atuais, essa coisa de separar a obra do artista, né? Trazendo aqui dias atuais e Brasil, recentemente a gente viu apoio de muitos artistas pro atual presidente, né, o Lula, e de alguns outros artistas, né, sobretudo ali do sertanejo, pro Jair Bolsonaro, né? E eu me peguei pensando, lancei enquete no Instagram, a porra toda, né? Se as pessoas conseguem separar a obra da biografia da pessoa e dos seus pensamentos em outros campos, né? Tipo, o cara é machista, não vou mais ouvir a música dele. O ator, ele é um puta escroto com as mulheres, não vou mais assistir filme dele, né? Citando aí, por exemplo, o Johnny Depp mais recentemente. Inocentado, né, Rafa Gomes? Mas com culpa no cartório também, né? É interessante isso, da gente passar o pano para alguns e para outros meio que condenar, né? Pois esse é um assunto muito delicado e eu acho que no fim do dia a gente nunca vai conseguir chegar num consenso, acho que ético e moral, né? Porque é muito complicado, é muito difícil. Quando a gente está falando do filme Tar, em alguns momentos, eu não sei vocês, mas vocês se pegam concordando, pelo menos em alguns momentos, eu me peguei concordando com alguns diálogos dela. E aí, conforme a gente vai vendo a postura dela ao longo da trama, a gente vai vendo que, assim, primeiro que, assim, o ser humano, ele é falho, né? Cada um tem os seus problemas, cada um tem suas dificuldades, mas é conflitante pra gente pensar que, olha, no começo eu concordava com ela em algumas coisas que ela tá fazendo, em algumas coisas que ela dizia. E aí depois você vê o monstro que ela verdadeiramente é, e aquilo dá um nó na sua cabeça, porque você pensa, como que aquela pessoa que fez aquilo ali no começo, também é essa mesma pessoa que faz isso aqui e que é responsável pela morte de uma outra mulher inocente, e tudo isso sob a pecha de assédio sexual, assédio moral, assédio profissional. Então é um filme que ele dá um nó na nossa cabeça, e eu acho que é por isso que Tara é um filme tão brilhante, porque ele faz o tudo dentro de um contexto onde parece que não é nada, né? E é bem nesse sentido, né, gente? É bem legal a gente destacar o roteiro desse filme, né? Como ele é bem elaborado, cara. Você trouxe, Rafinha, alguns pontos aqui. E tem outro ponto que eu não sei se é nessa sequência aí de Juilliard ou em outro momento, que o roteiro traz a questão de... olha, na sociedade de hoje,
o acusado automaticamente é condenado, né? Se você é acusado de fazer alguma coisa, de ter pisado na bola, de ter abusado A, B, C ou D, a sociedade automaticamente já te condena. Sua imagem já tá arranhada, independente de você ter feito ou não ter feito, independente da comprovação vir ou não, né? Então o cancelamento vem tão logo a notícia apareça, seja ela verdadeira ou uma fake news, né, Paula? Eu concordo com isso, acho que em parte, porque determinadas acusações, por exemplo, acusações geralmente de estupro, né, contra pessoas famosas, sejam, enfim, atores, diretores, produtores, enfim, jogadores de futebol, seja o que for, geralmente elas vêm recheadas de essa pessoa quer dinheiro, essa mulher quer visibilidade, ela quer fama, ela quer se aproveitar. Então eu acho que, em parte, existe sim um cancelamento automático, sem a gente ter de fato um julgamento e uma comprovação, só que tem uma outra gama que automaticamente a vítima, né, a suposta vítima, ela acaba sendo condenada e tem que estar o tempo todo provando a sua credibilidade, a credibilidade da sua palavra, etc. Então, eu acho que depende muito. E aí, só um ponto também que eu queria acrescentar, que eu acho que o filme, ele é muito interessante também porque ele traz todos esses questionamentos, só que ele não dá pra esperar nenhuma resposta. Então, o diretor não vai se posicionar no sentido de que, isso é certo, ou isso é errado, ou acho que a gente deveria agir de determinada forma. Eu acho que ele traz diversos questionamentos e é pra gente levar pra casa esses questionamentos. Gente, logo no começo do filme, né, depois do diretor inverter a lógica e apresentar todos os créditos dos envolvidos na produção, a Lydia Tarr dá uma entrevista, né, num grande teatro, e o entrevistador abre lendo aí o extenso e brilhante currículo dela, né. São aí mais ou menos 3-4 minutos declamando seus feitos, mostrando que a Lydia Tarr é tudo. Ela é forte, ela é ousada, ela é uma lésbica com orgulho, ela é brilhante realmente no que faz, mas como falamos aí há pouco, ela não é de verdade, né? E eu queria saber como é que vocês viram toda essa construção feita tanto pela Cate Blanchett, né, uma atriz, como a gente colocou, realmente especial, quanto pelo meticuloso diretor Todd Field, Rafinha. Eu achei brilhante, primeiro, a abertura começar com os créditos aos artistas, porque eu acho que isso é muito coerente com a própria história do filme, né? Que é realmente você falar da arte e daqueles que a produzem. Então eu acho que é uma ótima forma dele homenagear a equipe dele. Isso para mim é um detalhe que parece pequeno, mas que para quem trabalha com o diretor é uma bela forma de você se sentir homenageado. E a desconstrução da Tarr, eu acho que é uma das coisas que torna o filme tão espetacular, porque é aquilo que eu tinha falado antes, a gente passa uma boa parte do filme concordando com ela, entendendo o ponto de vista dela, enxergando ela, até que depois a gente vai descobrindo o tipo de pessoa que ela é e as motivações que a levam a se articular do jeito que ela articula. Então aquelas coisas que a gente concorda tanto com ela, as frases de efeito que ela solta ali na aula de Juilliard e tantas outras chamadas que ela tem ali ao longo do filme, que são brilhantes, elas se tornam um conflito na nossa mente, pelo menos na minha foi. E aproveitando, né, Marcudo, para dar uma reforçada na qualidade da atuação da Cate Blanchett, é muito interessante a gente ver que ela consegue até colocar humor, né, nessa atuação, seja ali nas aulas, né, quando ela faz alguns paralelos, analogias, tira um sarro dos alunos, né, na parte boa, né, não quando ela vai tão no pessoal, quanto, cara, no momento que eu achei sensacional, que os vizinhos da porta da frente ali querem vender, né, o apartamento, e eles vão falar sobre a trilha sonora, né, e ela praticamente vai agradecer a um possível elogio, né, que ela tá recebendo, só que é o contrário, né, eles falam que tá fazendo barulho e atrapalhando a galera que tá visitando ali pra comprar o apartamento. Ela fica putaça, né, velho, ela pega ali o acordeão dela e sai tocando, inventa uma musiquinha, baita atuação, né. É verdade, eu concordo com a Rafa que o foco do filme é a complexidade, né, o filme estabelece que é uma mulher multifacetada, ao mesmo tempo quebrada, e como a gente enxerga o mundo pelos olhos dela, a solução que o Todd Field encontrou foi colocá-la sempre diante de um espelho. Eu acho que dá para interpretar que no espelho a gente está vendo o interior dela. E essa dinâmica traz umas questões interessantes. Primeiro, que a Lydia nunca encara o espelho, ela sabe o que tem lá dentro, ela prefere evitar.
E dentro desse contexto tem 2 momentos no filme que eu tenho quase certeza que a imagem do espelho fica um frame atrasada com relação à Lídia lá fora. E isso faz sentido se a gente considerar que ela está tentando segurar a natureza dela, mesmo que na maioria do filme ela deixe isso bem exposto, ela domina qualquer cenário, né? E aí tem uma meia hora do filme que a vida dela começa a degringolar e a gente para de ver os espelhos, porque ela não tá mais em harmonia, o espelho volta quando ela já perdeu tudo, lá naquele apartamentozinho dela, só que o apartamento tá claro e o reflexo dela no espelho tá bem escuro, para mostrar como a Lídia realmente está nas trevas, né? E tem mais uma coisa aí, no final, quando ela tem aquela última conversa com a companheira Sharon, num bom papel da Nina Rosa, aliás, a Sharon diz que todas as relações da Lídia têm algum interesse, a única exceção é com a filha Petra, e por onde a gente vê várias vezes ela se comunicando com a Petra por um espelho, né, que é do retrovisor do carro, então realmente tem uma relação sincera lá que vem de dentro. Tem outros recursos de filmagem que mostram que a gente está assistindo a um olhar subjetivo, que a gente está dentro da cabeça da Lídia. Primeiro, a fotografia do Florian Hofmeister, que usa muito escuro, né? Conforme a Lídia vai entrando naquele espiral, mais a gente vê ela no escuro. Os figurinos acompanham também, ela usa muito preto. E o que eu achei mais legal é a trilha sonora. É um trabalho da Hildur Gunnadóttir. Ela fez a trilha do Coringa, por exemplo. E é curioso, eu fiquei muito intrigado com isso, mas em um filme que trata sobre uma maestra que fala 90% do tempo sobre música, a trilha não existe. Todas as músicas que a gente ouve são diegéticas, ou seja, estão tocando em cena naquele momento, seja pelos músicos da orquestra, seja porque algum personagem colocou para tocar, mas todas as músicas são vivenciadas pela Tar, o que faz muito sentido, porque ela valoriza a música a ponto de não escutar qualquer coisa, né? A música tem que ter merecimento. Fora isso, é sempre silêncio. E falando sobre a Cate Blanchett, não tem nem o que dizer, eu já sabia que a personagem não era real, que nem eu falei, mas realmente dá vontade de pesquisar se realmente não existia uma Lydia Tarr, e eu acho que a atuação cresce nas sutilezas, não é forçada, não tem gritaria, nada disso. Tem uma mulher extremamente forte, extremamente culta e utilizada. Quando ela extravasa energia é com as orquestras ou é no box, e até lá os shows que ela dá são ritmados. Na feição que ela ganha, a gente sabe perfeitamente quando ela está incomodada, cansada, enojada, emocionada ou excitada. Ela transmite uma paixão com relação à música, que até me fez prestar atenção naquelas coisas técnicas que ela fala durante aquela entrevista no começo do filme. Mesmo que no final, depois de perder tudo, ela tenha tido que se reconectar com as raízes dela e sentir de novo como a música cresceu para ela, né? Me lembrou um pouco o final de Um Menu, se a gente for pensar. Ela e o chefe Slow, que são personagens bem semelhantes, mas em momentos diferentes da carreira. Bem semelhantes e bem nojentinhos, né, Marcudo? Porque ela vai dar um beijo na mulher, ela vai com nojo dar um beijo, né? Ela abraça e deixa a cara meio de lado, né? Pro abraço ser meio... aquele abracinho meio não me encosta muito. Ela limpa a mão com álcool gel, né, Paula? A todo momento ali, porque ela tem uma coisa com contato com as pessoas. E quando ela vai ajudar a colocar a véia na cadeira de rodas, mano, ela chega em casa e já tira as roupas. Eu não entendi se ela jogou no lixo ou numa máquina de lavar, mas já se desfez imediatamente. Aliás, que enquadramento maravilhoso, né? Só um pequeno parênteses aqui sobre o Todd Field, diretor, como ele começa com a câmera bem próxima dela, né, da protagonista, e vai afastando aos poucos a câmera, a gente vai vendo ela cada vez mais de longe, conforme, não sei se é certo dizer, a máscara vai caindo ou tudo aquele castelinho que ela montou começa a entrar água, né, Paula? Sim, com certeza. Bom, acho que vocês acabaram falando tudo. Queria até confessar aqui que conforme vocês foram falando, eu fui gostando mais ainda do filme. A questão do design de som, eu acho que contribuiu muito com a atmosfera também, né? Da inquietude dela e, enfim, da tensão, né, que foi se construindo. Pra mim, assim, eu achei fantástico. Quando ela fica nervosa com o tic-tac do metrô, quando ela tá correndo e ouve aqueles gritos de longe, eu senti pelo menos isso como um reflexo, né, do que estava acontecendo e de como ela estava se sentindo, né, então eu acho que contribuiu muito também e ela tá fantástica. Queridos, antes da gente ir aqui para as nossas notinhas, vamos falar um pouquinho de Oscar, né? Como o Marcudo destacou antes, Tar recebeu aí 6 indicações bem grandes e pelo seu crescimento ao longo da temporada deve levar alguma coisinha para casa, hein? Eu quero saber se esse filme tá no bolão de vocês. Conta aí, Rafa Gomes. Como eu tinha falado antes, eu acho que ela vai levar a estatueta de melhor atriz. Vamos ver quando a premiação do SAG Awards, que é
do Sindicato dos Atores, né, de Hollywood. Quando essa premiação rolar, a gente já vai conseguir ter um pouco mais de certeza. Porque, querendo ou não, o SAG Awards, por ser a premiação do Sindicato dos Atores, é claro que são os membros da indústria e ator votando em ator e por aí vai, né? E para quem não sabe, no Oscar também funciona assim. Então, você vota nos seus colegas de profissão. É o que eu falei. Eu acho que quem merece mais nesse caso, de forma alguma desmerecendo ela, porque ela está sensacional, mas em grau de dificuldade de performance, quem merecia mais é a Michelle Williams. Mas infelizmente não vai ser dessa vez que ela vai acabar levando, porque eu acho que a Kate vai levar. Olha, se fosse por gosto pessoal, eu daria esse Oscar de direção pro Todd Field, por mais que eu adore os Fabelmans do favorito Spielberg. Mas o Todd Field fez um trabalho muito inspirado aqui, eu gostei demais. Agora, onde tem chances mesmo, em melhor atriz, que nem a Rafa estava falando. Mas eu me recuso a escolher entre a Cate Blanchett e a outra Michelle, a Yeoh, de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Eu deixo essa bucha para quem é obrigado a lidar com ela. Roteiro original talvez possa surpreender. E montagem e fotografia são outras possibilidades para mim. Tudo muito bom, tudo muito bem, mas chegou a hora da gente dar as nossas notinhas por aqui, hein? Quero saber de 0 a 100 quantas poltronas amarelas vocês dão aí pra Tar, que Tar esperando, olha lá. Todo mundo na sala de cinema, conta aí pra gente, Paula. Eu confesso que antes da gente começar a gravar aqui, eu tava com 85 poltronas amarelas na cabeça, mas depois do nosso bate-papo aqui também, minha nota subiu um pouquinho, então eu dou 90 poltronas amarelas. Tô generosa hoje, eu vou dar 95 poltronas amarelas. Como eu falei, eu gostei muito da experiência, ela vem crescendo pra mim. Só tem algumas coisinhas que eu achei meio mal resolvidas, que nem aquela coisa daquelas lives que faziam dela, que ficou meio sem explicação. Eu também queria ter visto mais a Tar regendo mesmo a orquestra, na época fala um tanto do brilhantismo dela, a gente só vê uns pedacinhos. Mas isso não estragou, eu tô com a Rafinha aqui, eu vou dar 95 poltronas amarelas. Ah, vamos lá, gostei demais do filme, gente. Cresceu aqui na nossa conversa, na minha cabeça tava, viu, Paula, uma 75, 76, mas dá pra passar de 80 tranquilamente. Concordo com você, Marco, de um filme que tem esse pano de fundo musical, deveria ter 3, 4, 5 minutinhos a mais de música, até pra própria trilha sonora aí da nossa Hildur poder aparecer, ter mais chance de ganhar mais prêmios do que já vem ganhando. Muito pela Cate Blanchett, vou deixar a Tar aqui com 82 poltronas amarelas. Muito bem, depois de consultar a calculadora oficial aqui do Senta Que Lá Vem Spoiler, chegamos em 90.5. Como não tem poltrona sem braço, 91 poltronas amarelas pra Tar. E é isso aí, minha gente, hein? Nós vamos ficando por aqui, sempre lembrando que todas as semanas tem episódio fresquinho do Senta Que Lá Vem Spoiler pra você escutar aí na cama, no sofá, no carro, no busão, no crossfit, igual a Rafa Gomes, lavando aquela pia de louça gostosa, como a Paola, ou zapeando pelo serviço de streaming e sala de cinema em busca da sua próxima aventura. Muito obrigado, viu, lindezes? Valeu, pessoal. Obrigado mais uma vez pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigadão, pessoal. Espero que vocês gostem. É isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima.